Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das obras mais importantes do Espiritismo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vamos explorar as 10 primeiras perguntas e respostas, que abordam temas fundamentais sobre a existência de Deus, a criação do universo e o papel dos espíritos. Então, se acomode e prepare-se para essa jornada de conhecimento espiritual. Pergunta 1. Que é Deus? Resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a pergunta inicial e fundamental de O Livro dos Espíritos. A resposta nos apresenta a ideia de Deus como uma inteligência infinita e a origem de tudo o que existe, sem forma ou limitações humanas. Pergunta 2. Que se deve entender por infinito? Resposta dos Espíritos: o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Aqui, os Espíritos explicam que o infinito é aquilo que não tem limites, é o desconhecido por nós, humanos. Isso nos leva a refletir sobre a imensidão do universo e da própria natureza divina. Pergunta 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta dos Espíritos: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da linguagem deles. Essa resposta mostra que, embora Deus seja infinito, Ele é muito mais que isso. Nossa linguagem e compreensão são limitadas, incapazes de captar a verdadeira essência divina. Pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos Espíritos: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Aqui, a existência de Deus é confirmada através da lógica. Se tudo tem uma causa, o universo também precisa ter uma, e essa causa primária é Deus. Pergunta 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que todos os homens trazem em si mesmos, da existência de Deus? Resposta dos Espíritos: há de que Deus existe, de onde lhes viria esse sentimento se não se baseasse em nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. A sensação inata de que Deus existe, presente em todos os seres humanos, é uma prova da existência divina. Esse sentimento universal aponta para a verdade de que Deus está na origem de tudo. Pergunta 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultante de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Mesmo aqueles que não foram educados dentro de uma religião ou cultura específica possuem essa sensação de que algo maior existe. Isso demonstra que a ideia de Deus é inata, não apenas ensinada. Pergunta 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta dos Espíritos: mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. A matéria, por si só, não pode ser a causa de tudo. Deve haver uma causa primária, algo que deu origem até mesmo às propriedades da matéria, e essa causa é Deus. Pergunta 8. Que pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? Resposta dos Espíritos: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. A ideia de que o universo surgiu por acaso é considerada absurda pelos Espíritos. Tudo no universo segue uma ordem e uma inteligência, o que descarta a ideia de um acaso sem propósito. Pergunta 9. Onde se vê, na causa primária, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta dos Espíritos: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade.
O homem orgulhoso não admite nada acima de si, por isso chama-se a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. A inteligência suprema é reconhecida pelas obras da criação. A complexidade e a perfeição do universo são reflexos de uma inteligência superior, que é Deus. Pergunta 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos Espíritos: não, falta-lhe, para isso, um sentido. Nossa compreensão é limitada, e por isso não podemos entender completamente a natureza de Deus. Existem aspectos da divindade que estão além de nosso alcance. Essas são as 10 primeiras perguntas de O Livro dos Espíritos. Cada uma delas nos leva a refletir profundamente sobre Deus, a criação e o nosso lugar no universo. Se você quer continuar essa jornada de aprendizado espiritual, inscreva-se no canal. Curta este vídeo e ative as notificações para não perder os próximos capítulos.